Existe um caminho padrão que a grande parte dos casamentos eles percorrem. E eu quero apresentar esse caminho para você hoje. Você vai perceber que esse caminho ele é formado por alguns estágios, por algumas fases, por alguns níveis. E eu quero que você identifique qual estágio que o seu casamento está hoje. Estágio 1. O estágio 1 é a paixão. Então, vocês acabaram de se casar, ou vocês estão nos primeiros anos de casamento, ou até no namoro, isso pode variar de casal para casal, e vocês estão apaixonados ainda. Talvez não aquela paixão no início fervorosa, né? Que ainda vocês estavam se conhecendo, mas o relacionamento ainda é gostoso, ainda é bom, sabe? Ainda tem aquela paixão. E aí parece que a pessoa ela foi feita para você. Parece que o seu marido, ele em algum momento ele foi feito para você. Parecia que era tudo perfeito, que vocês combinavam em tudo. Depois que passa esse estágio, nós vamos para o segundo estágio, que é o estágio da expectativa. Porque quando a gente conhece essa pessoa, quando a gente está conhecendo essa pessoa, foi o que eu falei, parece que tudo encanta, parece que vocês foram feitos um para o outro. E nós mulheres, com o nosso imaginário extremamente poluído pela Disney, pelos contos de fadas, pelos desenhos, enfim, a gente coloca uma expectativa em cima desse homem de que ele será o nosso príncipe encantado, de que ele será perfeito, de que ele suprirá todas as nossas expectativas, tudo aquilo que a gente sonhou, o que seria um relacionamento, o que seria um casamento. O problema é que chega uma fase, chega um estágio, que é o estágio 3, que eu vou explicar já já, que é o estágio que a gente percebe que não é bem assim. Então, esse estágio 3, ele é o estágio da frustração. E o que é esse estágio da frustração? Você se depara com a realidade. Você olha para o seu casamento, você olha para o seu marido e você percebe que ele não é tudo isso. E você percebe que ele não é um príncipe encantado, que ele não é o príncipe da Disney que salvava a princesa no castelo. Você percebe que ele não supre as suas expectativas. Você percebe que ele não é tão perfeito assim. E que tem algumas coisas nele que te chateiam, que te irritam, que te machucam, né? Às vezes você quer que ele seja de um jeito, mas ele é de outro. Então, nesse estágio da frustração, é o momento em que você se depara com a realidade, né? É como se o encanto ele se quebrasse e você se frustra de verdade. Você se decepciona, porque você não sabia que era isso. Você achou que você esperava mais daquele homem. E esse estágio, ele leva a gente para o estágio 4, que é o desgaste. E aqui nesse estágio, ele é muito sério, gente, porque ele pode ir para um estágio que não é o estágio que a gente quer, que é o estágio da separação. Porque me fala aí, quantas relações desgastadas você já viu e que resultou em um rompimento, que resultou em uma separação? Nesse estágio, depois do estágio da frustração e vai para o estágio do desgaste, o que acontece nesse estágio de desgaste? Depois que a gente se frustra, depois que a gente percebe que o homem ele não é tudo isso, que ele não vai ser capaz de suprir as nossas expectativas, a gente começa a achar que aquilo ali é uma falha deles, é um defeito deles. E a gente começa a cobrar, a gente começa a reclamar, a gente começa a exigir. Então, por exemplo, vamos supor que no início, lá no casamento de vocês, nos primeiros anos do casamento de vocês, ou até no namoro, o seu marido era super carinhoso com você, era super romântico com você. E depois que vocês casaram, né, que se passaram ali alguns anos, ele meio que te deixou de lado, né? Ele não é mais tão carinhoso assim. Ele te deixa para jogar futebol, ele te deixa para ir ficar com os amigos. Se depender dele, ele fica na televisão assistindo futebol o dia inteiro e você fica sozinha. Então, nesses momentos, são os momentos que nós, mulheres, geralmente, a gente sente a necessidade de colocar para fora. Então, a gente vai cobrar, a gente vai reclamar. Você só me deixa sozinho o dia inteiro. Você não faz nada para me ajudar. Enfim, a gente vai jogar aquilo ali tudo em cima do homem. Esse é um caminho comum que um casamento ele passa. E quando chega nessa fase de cobrança, de reclamação, de que a mulher às vezes ela começa a ter um comportamento de mãe, né?
ou então chefe do batalhão, como eu gosto de dizer para algumas meninas, algumas mulheres que me procuram, começa a acontecer ali um desgaste. O seu casamento ele fica de fato desgastado, a sua relação fica de fato desgastada. E o problema, o perigo desse estágio é que o próximo estágio ele pode ser uma separação, vocês entendem? E o estágio 5, ele é a reestruturação. Então, olha só, num casamento em que nenhum dos dois estão dispostos, né? Nenhum dos dois dão um primeiro passo para restaurar essa relação, ela vai resultar em uma separação. O próximo estágio vai acabar sendo uma separação. Mas se um deles, né, em um casal, se um deles quer restaurar esse casamento, enxerga além, ama, sabe amar de verdade, o próximo estágio vai ser a reestruturação. Então, a gente tem um mesmo caminho que, no final, ele pode ir para 2 lugares diferentes. E temos a última fase, que é a fase 6, que é a fase do amor de verdade. Porque é a fase de um novo início, é a fase de um novo casamento. Não é um casamento que vocês viveram antes, não é nem o casamento que vocês viveram nos primeiros anos, que foram os melhores que vocês conhecem até agora. É um novo casamento, é diferente de tudo aquilo que vocês já viram, porque tem amor de verdade, tem entrega de verdade. E se hoje vocês estão num estágio, né, de, por exemplo, desgaste ou frustração, ou se vocês já estão em casas separadas, já tiveram uma separação, a probabilidade é que vocês não tinham ainda essa entrega e esse amor de verdade que tem no estágio 6. Então, vocês não viveram ainda um casamento que tem um amor de verdade. Por isso que eu digo que a fase 6 é a melhor fase, é muito melhor do que a fase de que vocês viveram lá nos primeiros anos de casamento, que era muito bom. Se você souber exatamente aquilo que você precisa fazer quando você se depara com o seu casamento em uma dessas fases, né? Por exemplo, você que está aqui me escutando pode falar assim, Bia, consegui identificar, eu e meu marido, nós estamos na fase de desgaste, ou então nós estamos na fase de frustração. Eu me frustro porque ele não atende as minhas expectativas. Eu me frustro porque ele não é carinhoso comigo, ele não me manda bom dia, né? Ele sai para trabalhar, não me dá um beijo, ou então final de semana, o dia que ele está de folga, ele fica o dia inteiro na rua jogando futebol, ele prefere ir para o churrasco com os amigos, não quer curtir o domingo em família. Então, se você conseguiu identificar que você está na fase de frustração ou até na fase de desgaste, né, que já é um casamento que os dois estão muito desconectados um com o outro, pode estar tendo muita briga ou não, às vezes vocês nem brigam mais, mas vocês estão super desconectados, super afastados, né? Então, se você está em uma dessas 2 fases, eu quero te dizer que se você não souber o que fazer, se você não souber exatamente o que você precisa fazer, quando você se depara com o seu casamento, em uma desses 2 estágios, né, seja o de frustração, seja o de desgaste, você vai ou pode evoluir para o estágio de separação, né? Que seria o próximo estágio aí do desgaste. Lembra que eu falei que é um caminho e no final ele se divide em 2? E aí você precisa fazer essa escolha. Você precisa escolher se você quer ir para o caminho que leva para a reestruturação, que vocês vão para a fase, né, que tem um novo começo, um novo início, ou se você prefere ir para o caminho que é a fase da separação. E aí talvez você vai aí separar e ficar com outra pessoa. Eu conversei, acho que foi hoje, eu conversei com uma moça no direct e aí ela me falou, Bia, eu não sei o que eu faço. Eu não sei se eu continuo, eu restauro o meu casamento ou se eu separo e vou para outro. Não adianta você ir para outro casamento. Não adianta você divorciar, você separar, enfim, e você ir para outro casamento, porque ainda tem coisas que precisam ser resolvidas dentro de você. O resultado que você e o seu marido vocês estão hoje foi um resultado que vocês dois, foram a energia que vocês dois colocaram, sabe? Foi o desempenho, a entrega que vocês dois colocaram. Então, você também faz parte disso. Você também tem o que precisa ser corrigido. Se você levar isso para outro casamento, para outro relacionamento, não vai adiantar. Você vai se frustrar, você vai ser infeliz porque você não resolveu o problema, você só fugiu dele.